Estamos cá no canal, um minuto para iniciar. Aqui fala o orador, o Santos. Mais uma vez, eu quero que nós possamos observar a visão clara da vida. Eu quero dizer que este canal é especificamente para moldar e educar e apresentar uma vida completamente que gerará a paz na alma. Eu quero que nós possamos observar o lado bom de toda a história do mundo. Eu quero falar hoje acerca da justiça. Eu quero que eu e você sejamos um instrumento da justiça sobre este mundo. Devemos amar a justiça e dizer não à injustiça. A justiça é a vida cobrada por todo neste mundo, seja pequeno como grande, defenderá isso. Na verdade, todos que tornam um instrumento da justiça terá o poder em si mesmo. Posso aqui trazer esse exemplo para que nós possamos entender muito bem acerca da justiça. Nós devemos saber que, se porventura líder de uma sociedade, se for injusto, então ele perderá completamente o respeito do povo contra ele. Então, uma casa que tem um pai, se o mesmo pai não se respeita e não faz justiça tanto para o filho como para a esposa, o mesmo pai perderá o respeito sobre a sua própria casa, que é, ele não terá capacidade de orientar, nem tampouco de determinar alguma coisa sobre a sua própria casa. Então, eu quero que nós possamos entender que a perca da justiça em nós faz com que nós possamos tornar uma pessoa vulnerável. Observa a ti mesmo, grande homem. Mas, em certas situações, uma criança te repreende e não te respeita. Por quê? Porque talvez o teu comportamento não foi um comportamento da justiça diante dele. Ele foi injustiçado. E recordo uma vez que nos meus desafios, então estava numa obra a trabalhar, que é construção civil. Então eu tinha lá o meu mestre, o mestre que era um bom mestre. Então eu lhe admirava, lhe respeitava muito quanto às suas obras que ele fazia. Então eu era como se fosse um aprendiz. E havia já o outro que era um ajudante, que entendia muito bem o trabalho. Então, num belo dia, nós trabalhamos muito. Então, era para que nós possamos receber o salário. Ele nos mandou aguardar na obra. E quando nós aguardamos na obra, ele foi diretamente pegar os valores do trabalho. Depois dele receber o valor, ele não voltou mais à obra, mas sim, ele pegou o seu caminho e foi gastar todo o dinheiro, tanto dele como aquele que poderia nos pagar. Naquele dia, meu irmão, nós ficamos lá por muito tempo. Fizemos o cálculo da hora, mais ou menos, que ele tinha que regressar para nos pagar. De repente, ele não voltou.
Então, o que é que nós fizemos? Fomos diretamente à casa dele. Naquele dia nós não conhecíamos, mas só conhecíamos o bairro em que ele morava. Então, fomos até aquele bairro, perguntamos. E de repente, ele entrou dentro da sua casa, fechou a porta. Batemos a porta, ele não quis responder com medo. Então dissemos, tá bom. Então, como a obra ainda continuava, voltamos para a obra no dia seguinte. E já não queríamos mais conversar com ele. Ele perdeu o respeito de nós. Nós já não mais o respeitávamos. Então, nós fomos diretamente conversar com o dono da obra. Desde aquele dia, ele perdeu o respeito tanto do dono da obra como de nós. Ele ficou como se fosse uma criança. E nosso dinheiro recebíamos diretamente na mão do dono da obra. E daquele dia, ele foi sabotado. Mas era grande personagem quanto à inteligência. Mas só que lhe faltou a justiça. Eu quero que nós refletimos isso. Deve-se entender que os problemas desta vida é a injustiça. Por isso que hoje te digo, seja um instrumento da justiça, meu irmão. Seja o homem do bem. Defende os fracos. E vive com os fortes. A Bíblia diz, os fortes suportará os fracos. Não é porque você observa que aquelas pessoas são fracas, é que você quer lhe passar a perna. Não é porque você vê que aquela moça te quer, é que você vai se aproveitar dela. Não é porque você vê que aquele homem te quer, é que você vai se aproveitar dele. Todos que acham que são espertos nesta vida, fazendo a injustiça, se aproveitar do outro na sua fraqueza, receberá a mesma moeda. Seja instrumento da justiça neste mundo. A Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 6, versículo 13, diz-nos o seguinte, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, que é a injustiça, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Então, eu quero que nós refletamos muito bem, para que nós não possamos destruir a nós mesmos. A maioria dos problemas que surgem debaixo desse céu é só por causa de uma coisa, a justiça. Todo povo clama a justiça. Então, se você não entender que você tem que ser justo, automaticamente danificará completamente a tua vida. Por favor, anda segundo o teu homem interior, porque o teu homem interior te ajudará para que você possa andar na justiça, porque o teu homem interior te revelará as coisas positivas, que é a vida da justiça, e também as coisas más que você não possa andar. Por isso que todos que asseguram a injustiça, eles ficarão completamente frustrados, angustiados e terá uma doença eterna. Ficamos cá, neste lugar. Pedimos, inscreve no canal, deixa o teu like e comenta. Obrigado.